Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SR Turbo Diesel 2024, a picape média mais vendida no Brasil, que está exposta aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão de entrada automática, que tem uma novidade, uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, de 9 polegadas. Também sensores de estacionamento dianteiro, roda de liga leve e tantos outros itens que acompanham essa versão de entrada que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero mostrar os detalhes dessa versão de entrada partindo aqui dos faróis que saem da sua lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui halógeno, farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta. A inscrição Hilux aqui ao lado, com esse detalhe cromado e toda essa parte em black piano que realmente realça a parte do farol, com essa saliência que também fica bem marcante. A parte aqui do para-choque, esses vincos bem pronunciados, e essa peça com esse formato em L em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED. Aqui temos sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Esse detalhe, como se fosse um bumper frontal, com a abertura aqui na horizontal em preto fosco da grade inferior. E mais acima, a sua grade superior, ela é mais avantajada, com todo esse detalhe, com a moldura em cinza metálico. Aqui todo o detalhe é no preto fosco e as aberturas de ar também na horizontal, onde fica aqui o logo todo cromado da Toyota. Mais acima, nós temos os vincos que vêm do capô vindo até a frente, e agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com injeção direta, que teve atualizações nos pistões entre 2021 e 2022 e com câmbio automático sequencial de 6 velocidades com conversor de torque, que ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi o turbo intercooler maior aqui à frente, com um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização em 2022 referente ao DPF na legislação do Procon VL7, que é o filtro de partículas do diesel, que funciona de forma automática ou por um botão que você aciona no painel e não necessita do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Então tá nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que tem essa pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes, com a porca antifurto que já acompanha o modelo de série, e o perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento, e o vão livre de solo é de 28,6 cm. Por isso que ela conta com esse estribo lateral com esse detalhe em preto fosco, para facilitar para que você suba no veículo, pois realmente é um carro alto e facilita. Para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo, na caixaria de roda, toda essa silhueta contornando, e também um contorno com um vinco saindo da primeira porta até a segunda porta, e um vinco na parte lateral que termina lá na parte da lanterna traseira. Na coluna A, o detalhe em preto fosco, assim como todo o retrovisor, indicador de seta, e não contamos com rebatimento elétrico a partir da versão SRV intermediária. A inscrição Hilux cromada, e aqui as maçanetas são na cor do veículo, que é um cinza granito metálico, bem bonito. Coluna B em detalhe preto fosco, antena ali na parte do teto, e a terceira coluna, como toda a parte envidraçada, com todo o detalhe em preto fosco. Aqui nós temos suspensões do tipo feixe de mola, é um carro para lida, para o bruto, que realmente aguenta um tranco. E aqui nós temos um vinco saindo da parte lateral, terminando
aqui na parte da lanterna traseira, que eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam aqui com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. No para-choque todo esse detalhe em cromado e aqui esses degraus com detalhe em preto fosco. As lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, e todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. Nós temos a inscrição Toyota, parte da abertura da tampa traseira, e a inscrição Hilux com todo o detalhe cromado aqui para poder fazer a abertura da tampa traseira. E a terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa, ao invés lá em cima você coloca as bagagens ou a carga aqui no modelo e não vai atrapalhar a visibilidade. Isso é um ponto interessante. Ela não acompanha a capota marítima, só a partir da versão SRX, e todo o detalhe da caçamba aqui com plástico rígido para trazer mais durabilidade. E aqui nós temos a capacidade de carga para 1 tonelada ou 1000 quilos. Nós temos câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, e aqui abaixo o step para fazer a troca se necessário. E também a parte do engate, ela conta com 3,5 toneladas que você pode estar puxando no engate, e conta também com um assistente de reboque. Ela vai contrabalancear uma carga, uma frenagem mais brusca ou num vento lateral que você está trazendo um trailer ou algo no engate. Isso realmente favorece e traz segurança. Lanterna de neblina traseira para facilitar na visibilidade noturna. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas no total e são 8 airbags. 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 3,8 metros de comprimento. Detalhe aqui, ó, que eu coloquei o banco do motorista todo para trás e nós temos o estribo e também essa alça para que facilite para que você suba no veículo, pois é um carro alto e realmente favorece. Detalhe aqui, ó, praticamente 4 dedos ainda me sobram para vocês verem essa questão de espaço no modelo. O teto é cinza, com as partes aqui das alças também e iluminação halógena aqui no teto. O detalhe aqui, portas revistas, com esse gancho que você consegue estar abrindo aqui para colocar uma sacola ou uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg, tanto do lado do motorista e passageiro. O revestimento dos bancos aqui é em tecido e aqui essa parte com essas ranhuras, um tecido bem macio ao toque. E o detalhe, não temos saída de ar-condicionado na fileira traseira, apenas a partir da versão SRV. Quero descer aqui para mostrar os detalhes ainda da fileira traseira. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, aquecedor do vidro traseiro, esses ganchos que você consegue utilizar de alguma forma. Também aqui, detalhe do descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita ir viajando com 3 ou 4 pessoas no modelo. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e o revestimento da porta com todo esse acabamento em tecido com essa linha aparente. Já aqui é com plástico rígido em preto fosco com imitação de costura e esse detalhe prata com puxador cromado e o acionador do vidro elétrico aqui com essa peça em black piano. Aqui nós temos um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela não é do tipo presencial, é do tipo canivete com inscrição Toyota. Aqui do outro lado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta e apenas alarme perimétrico no seu interior. Quero mostrar aqui os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que a gente tem essa alavanca para ajuste de altura. Já essa outra alavanca aqui, você regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SR Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês, começando pela multimídia. É uma novidade de 9 polegadas, sistema Harman Kardon, conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E aí nós temos os botões físicos aqui ao lado para aumentar e diminuir o volume. Também a parte de mídia, que quando você aperta aqui tem as opções de AM, FM, USB, Bluetooth para fazer conectividade com atendimento de telefone no volante e comando de voz e projeção de tela. Voltando aqui, nós temos a opção do telefone, que aí ele vai procurar o seu dispositivo via Bluetooth para fazer o pareamento.
a opção aqui de veículo, e aí nós temos informação de rota, velocidade média, tempo decorrido e autonomia que você tem no tanque de combustível. Aqui a parte com comparação de consumo, consumo combinado e também o histórico de consumo que você consegue estar acompanhando. Voltando à tela aqui, as configurações gerais do veículo referente a dispositivos, o som que você consegue fazer equalização, parte de sistema também referente a configurações e as configurações do veículo. Novidade aqui, Android Auto e Apple CarPlay. Clicou aqui, ela vai fazer o pareamento sem fio através do seu dispositivo, tendo essa tecnologia compatível, e você consegue fazer aqui no caso a conectividade. Isso facilitou, ficou muito mais fácil a utilização. Porém, ela não tem mais TV digital nem GPS integrado. Por conta dos dois aplicativos aqui, você consegue fazer a utilização do seu GPS no seu smartphone. Aqui todo o detalhe em Black Piano, e aqui nós temos seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Aqui nós temos ar-condicionado digital, duas zonas, então você consegue colocar a temperatura do lado do motorista e uma outra temperatura para o lado do passageiro. Aquecedor dos vidros traseiro, o fluxo aqui que você consegue estar aumentando e diminuindo desse ar-condicionado, e também aqui onde você vai direcionar esse fluxo e o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Mais abaixo aqui nós temos tomada 12 volts e também aqui para poder estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade. Lembrando que ela tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e BAS. Tá em off-road, tem a opção aqui também do bloqueio do diferencial traseiro. E essa opção de declive aqui, que é assistente de rampa, ela vai fazer a frenagem automática, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, ali numa lama ou um cascalho, e ela vai fazer a frenagem automática sem que você precise colocar o pé no freio, trazendo mais segurança. Esse detalhe aqui para conexão via USB, para colocar o seu pendrive ou seu celular para recarregar. Todo o console aqui em preto fosco, com essa parte aqui para utilizar, e dois porta-copos. Aqui temos modo de condução, com a opção aqui Eco para trazer mais economia, e Power para, no caso aqui, trazer um giro maior ao motor. Ele vai fazer a troca do sistema sequencial automático aqui mais rápida, para que você fique com um motor mais cheio. Esse detalhe prata e também Black Piano. E aqui, colocando na opção de ré, nós temos aqui a opção com as linhas aqui, que não são dinâmicas. Quando você vira o volante aqui, ela não vai ter aquele ângulo para favorecer para estacionar. E descendo aqui para a opção drive, colocando para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais, colocando para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas. Isso facilita numa descida de serra para utilizar como freio motor, ou para uma retomada de curva, ou para ficar com um motor mais cheio numa ultrapassagem. Realmente favorece. Falei para vocês também que ela tem um sistema aqui dos detalhes com alerta de sensores dianteiro e traseiro. Então quando você se aproxima de um item, como fiz agora aqui, de um carro aqui à frente, ela vai aparecer o alerta aqui. Ela tem também um indicador de roda aqui, ó, ela vai mostrar qual direção que está a roda. Isso favorece também para você que está em off-road ou também estacionando na guia ali, para não encostar a roda. Isso é bem interessante. Freio de estacionamento que continua sendo manual. O detalhe aqui também, onde você pode estar utilizando um porta-trecos. Revestimento aqui em tecido com a linha aparente desse descansa-braço, que tem esse espaço para você estar utilizando aqui no seu interior da forma que você deseja. Revestimento do banco dianteiro em tecido, bem macio ao toque, com essa parte mais lisa, com a linha aparente, e aqui já todas umas ranhuras, como vocês podem ver, que fica diferenciado, e mais a parte lateral aqui para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol apenas com a opção do espelho para o lado do motorista e passageiro, retrovisor, que é da forma simples, não é do tipo fotocrômico, e aqui no teto, detalhe com porta-óculos e a iluminação halógena. Aqui na parte do painel, todo esse detalhe prata, que vai até ali no difusor do ar-condicionado. E aqui nós temos porta-luvas com esse botão, ó. Esse aqui é menor, porém com ar-condicionado, você abrindo ali, você consegue manter uma fruta, uma bebida para o seu consumo aqui. E aqui abaixo nós temos um outro porta-luva que é maior. E aqui a parte com também porta-copos para o lado do passageiro. Alça para que facilite o passageiro subir no veículo, e também um detalhe com um tweeter na parte do sistema de som. Toda a parte do painel aqui é com plástico rígido preto, com a imitação aqui em costura. E as saídas de ar-condicionado, onde fica localizado aqui o relógio digital, que para você que está no campo,
na lida, não precisa dar partida no veículo para ver o horário, isso favorece de certa forma. Aqui na porta do motorista todos os comandos são iluminados, nós temos os 4 vidros elétricos, somente no do motorista o ajuste com toque com subida de uma vez só, é o auto down, trava dos vidros elétricos, trava das portas e também a parte aqui com a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Rebatimento só a partir da versão SRV. Porta-copos aqui para o lado do motorista, a alça também e o tweeter aqui do sistema de som. Detalhe aqui na parte do painel, que você consegue estar ligando e desligando aqui o sistema de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, para ela parar o bip. Aqui ajuste do facho do farol, que você consegue estar subindo ou descendo de acordo com o peso que você consegue colocar no carro, aí favorece também. E esse botão aqui faz parte do sistema do filtro DPF. Ele vai funcionar de forma automática, você vai perceber que com o carro ligado ela vai subir um pouco a rotação. Esse processo demora em torno de 8 a 10 minutos. Ou ela aparece uma mensagem ali na parte do painel, aí sim você aperta para fazer de forma manual. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível. A sua direção continua sendo hidráulica, com um ajuste de altura e profundidade, como esse volante que é do tipo multifuncional. O detalhe aqui em couro com a linha aparente, essa parte cinza, e aqui nós temos os comandos do computador de bordo, referente aqui ao atendimento de telefone celular via Bluetooth, comandos de som e comandos de voz. Aqui referente ao computador de bordo, que você consegue utilizar ali na tela e fazer as opções que você deseja. E como ela é automática, controle de velocidade de cruzeiro, aí você consegue setar a velocidade que você deseja. Esse modelo não tem Toyota Safety Sense, só a partir da versão SRX. E na parte do painel aqui, ele é bem simples realmente, com iluminação branca, conta giros, aqui arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível de 80 litros e velocímetro. Aqui nós temos uma tela digital em 4.2 em TFT, que fica indicador de câmbio, temperatura exterior e comparativo, odômetro total, trip A e trip B. Descendo aqui para a opção de autonomia, ela vai marcar ali 83 km que eu consigo rodar com combustível e também a parte com média instantânea. E descendo para baixo, indicador de economia, que você tem ali o comparativo de viagem, tempo de partida, cruzeiro e tempo que o veículo ficou parado. Colocando para baixo mais uma vez comparação de consumo, para baixo mais uma vez a parte aqui com a indicação da direção que ela vai esterçar ali, vai aparecer para facilitar, como eu mostrei antes, e também velocímetro digital. Colocando para o lado direito uma bússola de navegação aqui para facilitar para você que está em off-road. Para o lado direito, mais uma vez, informações aqui com a pasta que está passando ali de músicas na FM ou no aplicativo que você está utilizando no smartphone. E também aqui o detalhe com as pastas aqui de mensagens importantes. Cinto de segurança que não foi colocado ou qualquer detalhe interessante vai aparecer aqui. E as configurações gerais que você consegue fazer aqui, os ajustes referente ao modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota Hilux SR 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.